Boa noite a todos. Que bom que você veio aqui até a casa de Deus hoje. E se fosse um jogo de futebol, o Thales ia entrar com a plaquinha, né, de substituição, né? Que nem troca o jogador, vamos trocar de pregador hoje, né? Hoje, a partir de hoje até hoje à noite, amanhã à noite, sábado de manhã e domingo à noite, estarei aqui com vocês compartilhando a palavra. Que bom que você veio, sejam todos bem-vindos, alguns chegaram por agora. E vamos juntos ao estudo da palavra de hoje. E eu quero lembrar vocês algo, já fazendo uma propaganda para amanhã. Amanhã nós vamos estudar sobre a morte de uma pessoa muito, muito importante. E não é essa pessoa que vocês estão pensando aí, não. Eu sei que vocês estão pensando o que vocês estão pensando, mas não é isso que vocês estão pensando, não. Ficou tudo confuso agora? Vem amanhã que vocês vão ver sobre que morte que nós vamos falar amanhã. Quem que morreu? Não é esse não, hein? Amanhã nós vamos ver. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 5, no verso... Capítulo 5. Marcos, capítulo 5, verso 24 em diante. Todos têm Bíblia? Alguém que está sem Bíblia ou a pessoa do lado não tem Bíblia? Senão você senta pertinho. Legal, todo mundo está com Bíblia. Vamos lá então, Marcos capítulo 5, verso 24 em diante. Diz o seguinte... grande multidão o seguia comprimindo. Verso 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Vamos parar um pouquinho aqui. Nós temos estudado aqui durante essa semana sobre alguns passos de Jesus, pessoas que tiveram contato com Jesus Cristo. Algumas cenas que têm a ver com Jesus Cristo, é ou não é? Nós estamos na Semana Santa. O personagem principal dessa semana é Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar sobre um outro personagem, muito importante. Nós vamos tirar algumas lições sobre isso. Mas interessante aqui que o último verso que eu acabei de ler, eu peço para colocar o PowerPoint, ali diz no verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, aquela mulher que tinha hemorragia, tocou a veste de Jesus. Pode colocar o PowerPoint aqui, quero mostrar para vocês algo. Vocês sabem que nos tempos de Jesus não usavam terno e gravata, certo? Eles tinham uma roupa diferente, os judeus usavam isso naquela época. Eles usavam, os homens, algo parecido com isso. Se chama talit. Não sei se alguém já viu em algum filme, algum desenho, alguma coisa relacionada a isso. Jesus usava isso também. As roupas deles eram mais ou menos como uns panos, assim, né? Falando a nossa linguagem. Então eles tinham esse talit. E interessante que esse verso que nós lemos, quando ela disse que aquela mulher tocou na veste de Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito originalmente em que idioma? Alguém sabe? Foi no português? Não, né? Foi no hebraico. E no hebraico, essa palavra veste, quando ele quer dizer veste, não quer dizer a roupa em si. Ela quer dizer o talit. Só que é um pouco mais específico que isso. Aquela mulher que tinha 12 anos de hemorragia, ela tocou nessas cordinhas aqui, ó. E se chama zit, em hebraico. Já estou ensinando a palavra, já estão começando a aprender hebraico já, viu? A língua original aí da Bíblia. Então essas cordinhas aqui, essas 4 cordinhas, que os homens usavam, os judeus usavam, se chama zit. Então, imagine a seguinte cena. Jesus, na história aqui, se você vê ali um pouquinho antes no capítulo 5, no verso 21 até o 24, fala sobre o pedido de Jairo, que foi pedir a Jesus para que fosse curar sua filha, certo? Então, quando Jesus estava se dirigindo para a casa de Jairo, tinha aquela multidão ao redor dele, como sempre acontecia. E no meio daquela multidão, então, tinha aquela mulher. Imagina, irmãos, naquela situação, uma multidão ao redor de Jesus, ele andando, todo cheio de gente assim, com licença e tal, andando assim.
de repente, aquela mulher toca no tzit-zit de Jesus, na cordinha. Como que ele ia perceber isso? É como se alguém chegasse e fizesse assim, ó, só tocasse assim na pontinha, assim, você, opa, quem que me tocou? Todo mundo te empurrando ali. Interessante isso. Ela não pegou e puxa, com licença, e começou assim, Jesus e tal, e puxando o talite dele e tal. Não, foi no tzit-zit, foi ali na cordinha. Ela só tocou nisso ali. Interessante. Nós vamos tirar, passa a próxima imagem, olha só. Essa foi a imagem mais próxima que consegui para vocês imaginarem a cena. A multidão, Jesus andando, e então ela ali, doente, ela toca ali, ó, no tzit-zit, na cordinha. Você pode passar o próximo e deixar a tela aqui em branco mesmo? Isso, vamos seguir em frente, vamos continuar a leitura. Foi só uma pausa para explicar para vocês ali a situação, o contexto, como funcionava isso ali. Então, vou ler o 27 de novo e nós vamos até o 34. Diz o seguinte: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, o tzit-zit. Verso 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Verso 34, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Interessante, irmãos. É muito comum encontrarmos nas pessoas, em geral, dois posicionamentos bem distintos quanto à relação dessas pessoas, delas mesmas, com Deus. De um lado, há aqueles que não estão nem um pouco preocupados, são indiferentes acerca do que Deus pode pensar acerca deles. Você já parou para pensar do que Deus pensa de você? Já pensou alguma vez? O que Deus pensa de vocês? Há um grupo que não quer nem saber disso, nem se importa com isso, do que Deus possa pensar dele. Acreditam que são bons o suficientes, que não devem nada a ninguém, e por isso não tem nada a temer. Mas há um outro grupo, por outro lado, são aqueles que vivem atormentados pelo medo e o sentimento de culpa. Eles não precisam ter feito nada de grave, não ter feito nada diferente do que outras pessoas fazem até, mas por uma ou outra razão, se sentem culpados. E isso faz com que percam toda a alegria de viver. Vivem deprimidos e às vezes entram até em profundo desespero. É o caso dessa mulher, a mulher aqui da história. Ela havia ido a Jesus em busca da cura da sua hemorragia. Mas não foi só por causa dos sofrimentos físicos e da enfermidade que lhe causava, mas pelo motivo que na sua mente, essa doença que acompanhava ela por 12 anos, para ela acreditava que era um castigo de Deus, era um castigo por algum pecado que ela havia cometido. Mas Jesus sabia que o problema mais grave daquela mulher não era a hemorragia. O problema mais grave daquela mulher era o senso de culpa. E ele fez questão de perdoar ela, de dirigir a palavra a ela, palavras de carinho e de aceitação. Mas vamos à história então de Mateus 5, 24 a 34. Jesus estava na cidade de Cafarnaum, e como de costume, então uma grande multidão se aglomerava, como eu mencionei aqui antes. Pessoas o apertando por todos os lados. Veio então Jairo pedindo para que Jesus fosse curá-la. Então tinha aquela mulher enferma, 12 anos de hemorragia. Seu sofrimento, porém, era muito mais amplo, meus queridos. Por isso a gente precisa compreender agora um pouquinho mais da situação que aquela mulher passava naqueles tempos. Às vezes a gente lê a história bíblica
e a gente não percebe algumas coisas que se passaram. Por isso é importante a gente às vezes ir um pouco mais a fundo para compreender todo o sentido, todo o plano, tudo aquilo que aconteceu, o plano de fundo da história. Vamos considerar as circunstâncias que envolviam aquela mulher naquela época. A primeira coisa, ela era mulher. Primeira dificuldade. Israel era uma sociedade patriarcal, onde homens eram chefes da família e do governo. Embora, meus queridos, aos olhos de Deus, homens e mulheres são iguais, naquela época, os homens eram considerados na sociedade superiores às mulheres. Na vida prática, as mulheres sofriam uma discriminação absurda. Olhem só, começava no nascimento. Os pais ficavam, quando a mulher estava grávida, a esposa, e então ia nascer, obviamente naquela época não existia ultrassom para saber se era menino, se era menina, né? Então era só na hora ali, quando nascia mesmo. Então imagina, o pai, a mãe ali, querendo saber se era menino, se era menina, e de repente quando via, menina, dava já uma tristeza já no coração dos pais. Agora se era um menino, ele, menino. Era assim. Só para vocês começarem a entender como é que era na época. Já começava pelo nascimento. A formação das meninas, elas só aprendiam coisas relacionadas ao trabalho doméstico. Elas eram proibidas de frequentar as escolas dos rabinos, que era a escola da época, a escola judaica, onde eles iam aprender. Elas tinham que ficar em casa. As filhas somente tinham direito na herança se eles não tivessem nenhum irmão homem. Então, se só nascesse mulher, então elas teriam direito à herança. Mas se tivesse um único irmão menino, a herança ia ser toda do menino. A menina não ia ganhar nada de herança. A idade para o casamento era quando a menina estivesse fisicamente apta para isso. Por volta dos 12 anos e meio, 13, depende a questão física de cada uma. Era o que eles consideravam na época. E mais, a escolha do marido, a maioria das vezes era feita pelos pais, sem nenhuma consulta prévia. Imagina você, mulher. Quantas mulheres aqui são casadas? Imagina, você está em casa e de repente aí chega, né, tentando se colocar lá naquela época, né? Chega aí seu pai e só, vem cá, vamos lá numa casa lá do seu João lá. Aí chega, olha, aqui está o André vai ser o seu marido a partir de hoje. Você nunca viu ele na vida, e a partir de hoje tem que ser seu marido. Imagina a situação. A gente não consegue compreender isso direito, né? Mas é para vocês compreenderem tudo que acontecia naquela época. Tudo que envolvia a época dessa mulher que tinha hemorragia. Exatamente, tem alguns lugares do mundo que ainda são assim. Agora, olha só que interessante. As mulheres aí que são casadas. Quantas horas mais cedo vocês precisam se levantar para preparar a comida para o marido? 2 horas antes, 1 hora antes? Ou os maridos ajudam aí às vezes a fazer o café da manhã e tal? Algumas ficam meio quietinhas, envergonhadas, né? Não quero botar o marido aí em maus lençóis, né? Mas olha só que interessante. A esposa naquela época, ela tinha que acordar mais cedo que o marido, preparar o alimento, e na hora da refeição, enquanto o marido comia, a esposa tinha que ficar em pé, olhando ele comer. Olha só como é que funcionavam as coisas. E na vida pública, como é que funcionava com as mulheres? A mulher casada tinha que sair com um véu na rua. Sabiam disso? Tinha que sair com um véu. O israelita não podia falar, nenhum homem podia falar com outra mulher na rua, nem com a sua própria esposa. Na rua não. Perante a lei, a mulher era considerada menor. Hoje a nossa lei aqui no nosso país, menor de idade é quem é menor de que idade? 18 anos, certo? Que é menor de idade. Naquela época, nessa situação aqui, a mulher era considerada, não importa a sua idade, ela era considerada irresponsável, considerada menor de idade. Podia ter 30, 20, 40, 50 anos. Ela era mulher, era considerada irresponsável. Olha a situação da época. A poligamia era permitida.
A esposa, no tanto. Então, se o homem queria ter mais mulheres, elas só podiam ter um marido só, né? Mas se ele quisesse ter mais mulheres, cada mulher tinha que ser fiel a ele. Mas ele podia ter todas elas. Mas fique bem claro algo, meus queridos. Deus, não é porque acontecia essas coisas que Deus queria que fosse assim, tá certo? Isso tem que ficar bem claro. Eu estou apenas colocando para vocês como a sociedade da época funcionava, para vocês compreenderem todo o pano de fundo aqui da história. Mas, além dessas dificuldades, vocês acham que era fácil ser mulher naquela época? Não? Acho que até as mulheres hoje em dia pensam, nossa, hoje a gente vive numa boa aqui, né? Além dessas dificuldades e preconceitos que existia contra o sexo feminino, a mulher dessa história, além de tudo isso, ela era doente. Então a doença era quase que algo assim, pequenininho, perto de tudo isso que ela passava. Um fluxo de sangue que persistia por quanto tempo? 12 anos. E ser portadora deste mal, naquela época, significava estar definitivamente condenada ao isolamento total. Existia uma antiga lei sanitária que tem lá em Levítico, capítulo 15, 25 a 27, se você quiser anotar depois para ler. Tinha a finalidade de preservar a pureza. Mas sabe quando você pega algo bom que serve para ajudar e você deturpa isso? É o que aconteceu. A lei era boa, porque obviamente naquela época não tinha o que nós temos hoje, a questão da roupa, absorvente, tudo mais. Então a mulher que tinha o fluxo de sangue, estava menstruada, por leis sanitárias ela tinha que ficar um tempo o quê? Afastada, sozinha e tal, o homem não podia se chegar a ela por questões de saúde e de proteção para a mulher. Isso era o ideal dessa lei, que Deus passou a Moisés para que tivessem isso. Só que infelizmente alguns deturparam isso, chegaram ao extremo. Então a mulher doente era tida ali como imunda. Levítico capítulo 15, de 25 a 27. Depois de 12 anos doente, essa mulher já vivia sozinha, isolada, sem família. Mas não acabou ainda, tem mais. Diz o relato bíblico que ela já havia gasto tudo o que tinha em tratamentos médicos. Imagina a situação. Você já não tem família. Você está sozinho. Vive numa sociedade em que você é desprezada. E agora você já gastou de tudo para tentar curar a sua doença. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui conhece ou tem asma? Conhece alguém que tenha asma? Alguém já conhece? Eu quero passar para vocês, se você conhecer alguém que tem, passar uma receita aqui, que eu encontrei aí, de umas pessoas lá da Índia. Uma receita ótima para quem tem asma, tá? Eu vou mostrar, passa o próximo slide aí. Isso. Vocês estão vendo aí uma foto aí do lado na Índia? O tratamento é o seguinte: você vai num lugar onde vende peixinhos, você pega um peixinho pequeno, daqueles vai em saquinho plástico assim, a pessoa que tem asma, né? Então você abre a boca, coloca o peixinho vivo e engole, tá certo? O peixinho ele vai entrando vivo aqui, vai limpando tudo e tal, e diz eles que curam. O que vocês acham? Você acha que é uma boa técnica? Hã? Será que funciona? Isso existe lá na Índia, hoje. Se funciona ou não, eu não sei, não estudei a respeito disso. Eu só quero fazer isso aqui um paralelo, que eu quero mostrar para vocês. Pode tirar agora o PowerPoint? Quero fazer um paralelo, pode tirar. Fazer um paralelo com vocês, para vocês verem os tratamentos médicos bizarros. Ainda existe hoje, isso aqui é um tratamento médico bizarro. Você engolir um peixe vivo, imaginando que ele vai entrar dentro, vai limpar todas as coisas ruins e você vai ficar sarado. Isso não existe, tá certo? Mas olha os tratamentos que essa mulher, ela gastou todo o dinheiro dela em alguns tratamentos naquela época. Aquela época, imagina a medicina naquela época. Era muito mais mágica, ou sei lá como é que a gente pode falar isso, do que tratamento médico. Olha só, um dos tratamentos consistia o seguinte: a mulher, ela tinha que segurar um copo de água desse aqui, acho que até foi
Foi combinado aqui, isso aí, gente. Só não vou aqui fazer, que senão eu vou derramar aqui. Segurar o copo de água. E de repente ela tinha que sair pela rua com esse copo de água. Andar. E de repente, e naquela época era meio deserto lá e tudo, né? Não é como aqui, né? Cidade e tal. E ela tinha que ficar assim, parada, com o copo na mão. E fica lá, esperando. Um certo momento, vem um médico e pá! Dá um susto nela. E então, com aquele susto, eles acreditavam que ela ia curar. O que vocês acham dessa técnica? Hã? E ela gastou dinheiro com isso. Mas olha o segundo tratamento. Esse aqui, quero ver se alguém tem coragem de fazer, viu? O segundo tratamento era um dos que tinha de mais avançado da época. Ela precisava comer um grão de cevada. Só que esse grão de cevada, ela tinha que procurar, olha só, ela tinha que comer um grão de cevada que ela tinha que procurar no excremento de uma mula branca. Tem que achar uma mula branca, tem que esperar o excremento lá da mula, e ainda procurar um grão de cevada e comer. Tratamento médico. Vocês acham que isso era tratamento médico? Você gastaria dinheiro com isso? Ela gastou. Não tinha outra coisa. Olha o desespero dela. 12 anos doente, não aguentava mais sendo colocada ao lado da sociedade por causa da doença. Ela gastou dinheiro com isso. Tratamentos bizarros. Imagine como essa mulher era frustrada. Tinha vergonha, baixa autoestima, complexo de culpa. E a ideia de ser culpada diante de Deus, de estar pagando pelos próprios pecados, era algo que a incomodava a todo instante. Isso era algo que eles tinham na época. Eles tinham a ideia de que a pessoa que era doente é porque ela estava doente porque tinha algum pecado. Imagine a mulher 12 anos doente. A sociedade da época pensava, essa mulher é pecadora. 12 anos doente, sem ser curada. Ela é muito pecadora. Imagina o complexo de culpa que ela carregava. Meu Deus, não pode ser 12 anos doente. O que eu fiz para merecer isso? Meu Deus, o que eu fiz? Era o que eles pensavam na época. Pensavam que alguém doente era porque existia algum pecado. Mas nós temos que aprender algo na palavra de Deus. Abra aí em Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Lá diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Será que é só quem é doente é pecador? Todos. Todos somos culpados diante de Deus. A verdade é que todos nós herdamos de Adão a natureza moral corrompida, um caráter pecaminoso. E nós não temos em nós mesmos a mínima vontade de resistir à tentação. E mesmo se tivéssemos, nós não teríamos condições de fazer isso. Não temos condições em nós mesmos de resistir à tentação. O que nos torna culpados diante de Deus não é a nossa tendência de pecar, e sim os pecados propriamente ditos que nós acabamos cometendo durante a nossa vida. Todos nós, quando nascemos, temos a natureza pecaminosa, certo ou errado? Mas o que nos torna culpado diante de Deus não é essa natureza pecaminosa, é os atos que essa natureza acaba cometendo, um dia ou outro. Uns mais, uns vivem pecando, outros menos. A partir do momento que consciente e voluntariamente permitimos que a nossa tendência pecaminosa produza atos pecaminosos, é como se desta maneira contraíssemos uma dívida diante de Deus, uma dívida de morte. Infelizmente há muitos que se esquecem desta dívida que têm diante de Deus e procedem como se seu problema se limitasse apenas ao presente, como se o problema fosse apenas ao que eu faço ou deixo de fazer.
e por essa razão, às vezes procuram conquistar o favor de Deus, tranquilizar a sua mente, a sua consciência, como se as boas obras fossem capazes de fazer isso. Como se fazer o bem fosse suficiente para eliminar os erros do passado. Mas, meus queridos, deixa eu te falar algo. Ser bonzinho, ajudar os outros, não vai fazer com que você pague essa dívida que eu e você temos para com Deus. Não é isso. Não é isso que vai pagar a dívida. Qual é a solução, então? Vamos à solução. Hebreus, capítulo 9, 22. Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, verso 22. Lá diz o seguinte: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Esse é o valor da dívida. O sangue. A grande mensagem do Evangelho é que Deus providenciou para nós o pagamento dessa dívida. Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que então nós pudéssemos viver. Em Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então nós temos, quando eu e você cometemos um pecado, um ato pecaminoso, nós contraímos uma dívida perante Deus. A dívida que eu e você teríamos que pagar. Mas então Deus envia Jesus Cristo. E Ele morre na cruz para pagar essa dívida por mim e por você. É por isso que nós devemos nos lembrar de que mais cedo ou mais tarde, quando pecamos, nós temos que lembrar dessa dívida, nos ajoelharmos e humildemente clamarmos por perdão a Deus, misericórdia, e louvar a Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço por nossos pecados. Pelo pecado em si, de toda a humanidade. Foi um alto preço que Jesus pagou. Ele assumiu a culpa que estava em nós. Não foi a dor física que matou Jesus. Embora alguns filmes tentam transparecer que foi as chibatadas, as cuspiradas, que foram os espinhos na cabeça de Jesus que mataram ele, mas não foi isso que matou ele. A dor de Jesus Cristo foi pensar de que a eterna separação dele para com Deus fosse algo insuportável. A base do pecado, meu querido, é a separação de Deus. Essa é a base do pecado. E é por isso que Jesus sofreu. O sofrimento dele. A eterna separação do Pai. No último momento, quando a dor e a agonia de Jesus, lá na cruz, atingiram proporções indescritíveis, ele recobrou algumas forças que ainda restavam. E com voz rouca e lábios trêmulos, ele exclamou: está consumado, selando assim o seu sacrifício vicário. É interessante que antes nós vimos aqui, vocês lembram em qual idioma foi escrita a Bíblia no Antigo Testamento? Hebraico. E que idioma foi escrita a Bíblia no Novo Testamento? No grego. Está consumado, no original, em grego. Eu não vou falar aqui a palavra aqui em grego, que não vem ao caso. Mas a tradução do grego lá do original, que melhor a gente consegue compreender, seria, ao invés de falarmos está consumado, seria, para a gente entender melhor, a tradução seria está pago. Está pago. Arqueólogos, eles encontraram tipo de recibos. Sabe quando você vai comprar alguma coisa, tem um recibo, e normalmente você tem um carimbo, está pago, certo? Os arqueólogos, eles encontraram isso lá na região onde Jesus passou. Vários recibos em que tinha um carimbo escrito está pago. E essa palavra está pago é a mesma de que Jesus falou na cruz.
tetelestai, só para a curiosidade de vocês, a palavra em grego. É exatamente a mesma. Está pago. Não fica mais fácil da gente compreender? Dívida que nós temos, Jesus pagou. Está pago. Ele colocou um carimbo de pago sobre a nossa culpa. Esse então era um termo muito usado naquela época. Esse foi o grito de nossa liberdade, o brado da nossa redenção. Agora, meus queridos, a sua dívida, a minha dívida, está paga. Ninguém mais deve absolutamente nada. O fato de que a redenção obtida por Cristo é de caráter universal. Jesus não morreu somente pelo seu pecado, nem somente pelo seu pecado. Ele morreu pelo pecado de todos. Ele morreu pelo pecado de todas as pessoas, de todas as eras. Mas isso não significa de que a redenção nisso, esse pagamento, seja automático. Como morreu, agora está pago de todo mundo. Não é automático. As Escrituras ensinam que, embora o sacrifício de Cristo seja universal, seja para todos, em seu desígnio, ele somente é eficaz, ele somente funciona se a pessoa crer em Jesus Cristo. Compreenderam? Então Jesus Cristo morreu na cruz. Ele foi lá e bradou, está pago. Mas somente esse pagamento dessa dívida só vai estar consumado se você aceitar o recibo com com carimbo, fugiu a palavra. Com carimbo em cima. Entenderam? Somente se você aceitar a Cristo. Senão não vai valer de nada. A salvação que Deus oferece por intermédio de seu Filho não somente resolve o problema de nossa culpa pelos pecados cometidos, como também resolve o problema de nosso caráter pecaminoso. Abra em Romanos, no capítulo 5, no verso 10. Romanos, capítulo 5, no verso 10. Lá diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela vida de Cristo. Enquanto a morte de Jesus nos reconcilia com Deus, elimina a nossa culpa diante de Deus, a vida de Cristo, o seu caráter santo e perfeito, substitui o nosso caráter, a fim de que nós também sejamos tidos como santos. Isso é o que significa ser revestido da justiça de Cristo. A morte de Jesus é então aceita em lugar da nossa. Sua justiça é aceita como se fosse a nossa, nos substituindo. Somos perdoados e considerados justos perante Deus, inteiramente com base na morte de Cristo na cruz. Não importa quão graves foram os seus pecados, não importa a culpa que você possa ter sentido, Deus nos perdoa, nos aceita novamente em sua presença, como se nunca houvéssemos pecado. Nossas relações que foram rompidas pelo pecado, nossas relações com Deus, voltam a estar de novo reatadas, pois justificados somos perante a fé, mediante a fé, e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente isso que Jesus Cristo, foi exatamente por isso que Jesus Cristo parou de repente naquelas estradas, lá em Cafarnaum, e fez aquela pergunta para aquela mulher. Surpreendeu a todos, em meio à multidão, todo mundo empurrando ele. De repente ele pergunta: quem me tocou? Jesus sabia exatamente quem o havia tocado.
Ele queria apenas dar àquela mulher uma oportunidade de se identificar no meio dos outros, para que Jesus não apenas a curasse de seu problema, de sua doença, mas que ao fazer isso, ele estava curando algo que era o mais complicado nela, que era o seu complexo de culpa. Queria livrá-la do complexo de culpa. Se Jesus tivesse deixado ir aquela mulher, sem ser notada, estaria fisicamente curada, mas sua vida permaneceria arruinada pela culpa e pelo medo. Por isso a pergunta: quem me tocou? Jesus fazia questão de falar àquela mulher palavras de perdão, conforto e ânimo, para que a sua cura fosse completa. E então ele falou: filha, a tua fé te salvou. Jesus chama aquela mulher de filha, nem conhecia ela, porque filho ou filha é o que o ser humano se torna no momento exato em que aceita Jesus Cristo. Por isso ele a chamou de filha. Aquela mulher se aproximou de Jesus com uma única solução para o seu problema. Creu nele, reconheceu a sua indignidade e por isso veio por trás. Ela não chegou: Jesus, vem cá, me cura que eu estou doente. Não, ela chegou quietinha, com vergonha até, se colocando em posição humilde. Veio como estava, não trouxe nada com ela, não fez nada demais, apenas quis com seu coração buscar a Cristo. Não faz diferença, portanto, meus queridos, quão longe você tem andado de Deus em sua vida de pecados, quão imperfeito seja o seu caráter. Mesmo que você tenha ofendido o Espírito Santo, a volta. Se você se arrepender, se você voltar para Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, Deus, de modo algum, vai rejeitar você. E é possível que existam pessoas aqui hoje que talvez tenham passado por algo semelhante a essa mulher, não da doença física, mas do complexo de culpa. Pessoas que talvez carregam na sua vida fardos, carregam culpas, pensam que talvez dificuldades que hoje passam é por pecados do passado ou do presente. Tire isso da sua cabeça. Não é o pecado que faz com que você, não é porque você peca que você está doente. Se você é uma dessas pessoas, lembre-se, como aquela mulher, que Jesus Cristo pede para você apenas vir do jeito que você está, você entregar sua vida a Ele. Há sempre volta. Você pode a cada dia se arrepender, pedir perdão, e então o sacrifício de Cristo não terá sido em vão, porque o carimbo está pago, terá validade na sua vida. Você aceita o sacrifício de Cristo em sua vida? Levante sua mão. Amém. Deus seja louvado por isso. Peço que você fique em pé e vamos fazer uma oração. Oremos. Ó eterno Deus, amado Pai, a Ti seja toda honra e glória, Pai querido. Obrigado, Senhor, porque um dia enviaste Teu Filho amado a esse mundo e Ele morreu na cruz pelo pecado. Senhor Deus, aqui está uma parte da Tua igreja. Talvez há pessoas aqui que carregam a sua vida culpa. E talvez isso esteja fazendo com que sua vida espiritual não seja feliz, não seja alegre. Pai querido, que essas pessoas possam agora, individualmente, com a sua mente, entregar, Pai, a Ti essa culpa. Que possa deixar para trás isso, ao saberem, Pai, que o Senhor perdoa todos nós. Pedimos que o Senhor continue conosco nessa noite,
ao voltarmos aos nossos lares e que amanhã estejamos aqui novamente para te adorar e aprender a tua palavra. E é em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém.